Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Como é que tá sendo o dia de vocês, a semana de vocês? Como que tá tudo? Eu tô aqui gravando pra vocês mais uma vez. Tô adorando estar aqui. Já falei isso muitas vezes, mas é porque eu tô empolgada. Eu de verdade, eu espero aí, se tiver 10 ouvintes, pra mim vai ser a melhor coisa do mundo já, porque eu tô fazendo, sabe? E quero muito que tenham pessoas me ouvindo, pessoas que gostem desse tipo de conteúdo. Então, assim, espero que vocês estejam gostando tanto quanto eu e gostando das entradas também que eu tô fazendo. Enfim, gente, hoje é um Deu Ruim. Deu Ruim é um quadro onde ele vai trazer histórias aí cotidianas do dia a dia, mas que não deram muito certo. Pode ser aí do que envolva algo do trabalho, colegas, primos, familiares, sogra, ex, atual, qualquer tipo de história que a pessoa está vivendo ou já viveu que deu ruim, ou que está dando ruim, ou que gostaria de conselhos para essa parte aí da vida. Então, hoje nessa história, eu tô trazendo a história do Rafael, e é uma história, gente, bem complicada. Eu quero ouvir a opinião de vocês lá no grupo do Telegram, tá bom? Então, bora começar? Em uma cidade do interior, lembrando que eu sempre mudo o nome das cidades, tá? Então eu coloquei aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis. Rafael conheceu Tiago pelo Instagram. E era assim, gente, os dois começaram ali curtindo fotos um do outro, tinham ali alguns amigos em comum e começaram aí a curtir eventualmente as fotos. E aí eles começaram a conversar no Instagram. Só que Rafael morava em uma cidade, enquanto o Tiago morava em outra cidade. E aí, eventualmente, eles chegaram até trocar nudes. E aí ficava, né, daquele jeito, eles trocando nudes. Tiago morava ali numa outra cidade, em um outro estado. E eles ficavam muito nessa situação, né? De tipo assim, ai meu Deus, como que a gente não vai conseguir se ver agora, mas vamos aí trocar uns nudes. Aquela safadezinha, né? A vida seguiu na cidade onde Rafael morava e ele continuou ali trabalhando, fazendo as coisas dele. E ele conheceu um rapaz chamado Lucas através de um aplicativo de encontros. E eles começaram a sair, foram se aproximando, saindo cada vez mais. Lucas se matriculou na mesma academia que Rafael, então eles foram fortalecendo cada vez mais os laços entre eles. E transaram, gente. Saíram, ficaram. Os dois passaram a sempre marcar o mesmo horário para malhar. Eles corriam ali, faziam cardio, né, ao mesmo tempo na academia para poder conversar, falar alguma coisa. E eles ficaram nessa, sempre saindo, um ia na casa do outro. E aí Lucas passou a frequentar muito a casa de Rafael, porque Lucas, ele dividia o apartamento dele com outros caras. Ele morava aí numa república. E aí ele convivia muito com o Rafael ali na casa dele, mas eles nunca definiram oficialmente o tipo de relação que eles tinham. Então, não estava ali definido se era um namoro, o que que era, mas estava claro que tinha algo entre eles e que eles estavam ali vivendo aquilo, mas nunca teve um pedido oficial.
Até que então, Rafael recebeu uma oportunidade de trabalho na cidade de Campinas, em São Paulo. E essa cidade era a mesma cidade daquele menino Thiago que conversavam pelo Instagram, sabe? E aí ele recebeu essa oportunidade e ele conversou com os familiares deles e todo mundo ficou muito feliz. Ele ia ficar um pouco mais próximo dos familiares e ele foi e comentou com o Lucas. Lucas ficou um pouco assim, mas o Lucas começou a distribuir currículos, enviar por e-mail aí currículos naquela mesma região. E Lucas conseguiu um emprego naquela cidade. E o que acontece, gente? O Lucas, quando ele estava junto com o Rafael ali em Petrópolis, ele estava estudando numa faculdade e ele já estava encerrando essa faculdade. Então, quando ele ali distribuiu o currículo, faltava só ele colar grau para ele se formar mesmo. E aí ele já precisava definir a vida dele, onde que ele iria começar a trabalhar. E aí, como ele distribuiu o currículo e foi chamado, ele comentou com o Rafael, falou, olha só, quando você me falou que você estava mudando, eu penso assim, que talvez foi um pouco precipitado e ele meio que fez isso sem falar muito bem pro Rafael das intenções dele. Mas tudo bem também, ele tem a vida dele e os dois iam para a mesma cidade ali. E aí ele contou pro Rafael que ele tinha conseguido esse trabalho e aí em consenso eles conversaram e Rafael até que gostou da ideia e decidiu que os dois morariam juntos em Campinas até eles resolverem tudo direitinho, né? Porque para que eles iam pagar 2 aluguéis se eles poderiam pagar um? Só que com o tempo a convivência deles passou a ficar bem assim, um batia de frente com o outro, eles sempre soltavam faíscas, e aí, pro bem deles e para essa relação, eles definiram que talvez seria melhor, a partir dali, já tinha passado um tempo que eles tinham mudado, eles deveriam morar separadamente. Porque assim, né, gente, quando eles estavam lá em Petrópolis e que eles se viam de vez em quando, malhavam e tudo mais, não tinha aquela convivência do dia a dia. E aí, quando eles mudaram para Campinas e passou a ter uma convivência maior entre eles, os atritos realmente começaram mais. Então, em consenso, eles definiram que morariam separadamente. E aí, eles ficaram ali nessa relação de forma separada, cada um vivendo sua vida, encontrando, né, alguns fins de semana, porque tinha fins de semana também que um ou outro levava o trabalho para casa e resolvia aí ficar um pouco mais focado no trabalho, ou se via só no domingo, algo do tipo. E aí, Rafael resolveu conversar com o Thiago, porque afinal ele estava em Campinas e ele não conhecia muitas pessoas ali, então o que ele pensou? Vou mandar uma mensagem para o Thiago, porque às vezes é até a oportunidade de eu fazer uma amizade com ele. Segundo Rafael, ele não tinha segundas intenções com o Thiago. Mas vocês vão ver com a procedência aí o que vem a seguir. Então, eles começaram a conversar um pouco mais, porque quando Rafael se aproximou de Lucas, ele acabou se afastando de Thiago, até mesmo porque Thiago morava longe. Então, eles acabaram a voltar aí a conversar e tudo mais, até que Rafael chamou o Thiago para poder assistir um filme em casa. A gente sabe o filme. Eu sei o filme, vocês sabem o filme? Pois é. Então, Rafael aproveitou aí a oportunidade que ele não iria se encontrar com o Lucas naquele fim de semana e marcou de encontrar com o Thiago. Só que o Thiago não sabia de nada da vida do Rafael, ele já tinha até visto fotos ali no Instagram, mas, como eu disse anteriormente, eles não tinham um relacionamento onde era firmado que Lucas e Rafael tinham um namoro, mas eles viviam como um namoro e, inclusive, até moraram juntos por um tempo, né, gente? Vamos combinar. E aí, no dia que ele foi se encontrar com o Thiago, Rafael ligou para a irmã dele
e falou pra ela, olha, se o Lucas te procurar, fala com ele que eu fui pra casa dos nossos pais ou que eu não estou, fala que eu tô passando mal, que você também não tá conseguindo falar comigo ou algo do tipo. Aí eu te pergunto, se não tinha nada demais, por que ele pediu pra irmã dele mentir? Fica aí o questionamento, né? Mas tudo bem. A irmã dele não entendeu nada, mas ficou por isso mesmo. Então, Rafael foi encontrar com o Tiago, assistiram o filme ali durante a tarde, e a gente sabe que não ia rolar só filme, né, gente? Então, aquela tarde tranquila se transformou em um momento mais íntimo e acabou acontecendo. Só que acontece que Lucas tinha ficado com o controle da garagem da casa de Rafael, porque ele guardava a moto ali e quando eles decidiram morar separadamente, Lucas acabou ficando ali com aquele controle da garagem. E isso passou despercebido pro Rafael, porque, né, ele tinha um controle a mais e ele não usava aquele outro controle, então tudo bem. E o Lucas também usava aquele controle para poder entrar na casa do Rafael quando ele ia ali. Enfim, acontece que quando Rafael estava lá com o Thiago, Lucas tentou ligar para o Rafael de várias formas, de vários jeitos, e ele percebeu que tinha alguma coisa acontecendo ali, né, gente? A gente percebe, a gente sabe, vem assim alguma coisa que traz uma luz assim pra gente e a gente acaba percebendo. E foi isso que aconteceu com o Lucas. E ele percebeu que tinha alguma coisa errada. Então, como ele ligava e o Rafael não atendia, e ele tinha esse controle, ele resolveu ir até o apartamento de Rafael. Então, ele entrou, usou a garagem, foi subindo ali as escadas até chegar no andar do Rafael e tocou a campainha, porque ele não tinha a chave da casa, apenas do portão da garagem. Então, ele começou a bater na porta e nisso o Rafael deixou todas as luzes apagadas, porque ele estava assistindo um filme ali na meia-luz. E Tiago já ficou apreensivo, sem entender nada do que estava acontecendo. E Rafael falou, fica calado e vamos fingir que não estamos aqui. Só que Lucas virou e falou, eu sei que você tá aí dentro, porque eu ouvi você conversando aí dentro. Inclusive falando algo sobre um carregador de celular. E aí Tiago e Rafael ficaram pálidos. Tiago, sem entender direito o que estava acontecendo, mas assim, já imaginando, né? Ah, então eles tinham alguma coisa e eu tô aqui fazendo um papelão ou algo do tipo. Lucas começou a bater na porta insistentemente, ligava pro Rafael, o Rafael não atendia. E ele começou a falar um pouco mais alto e começou a ter ali um leve barraco naquele apartamento, naquele prédio. Os vizinhos começaram a ficar incomodados também. E ele começou a bater e falar, até que teve alguns vizinhos também que reclamaram, ele diminuiu, mas ele falou, eu não vou sair daqui. E ele não queria sair dali porque ele queria só ver quem que era. Segundo ele queria saber quem estava com o Rafael. Essa era a intenção dele. Rafael já estava assim, extremamente envergonhado. Lucas realmente ligou para a irmã do Rafael naquele dia e ela fez o que o irmão tinha pedido. Ela só falou o que ele pediu para falar, mas ela também não entrou em detalhes, ela não sabia de muita coisa, enfim, compartilhou aí, compactuou sem saber que estava compactuando. Até que foi se encerrando a noite, foi passando o tempo, Lucas já não fazia mais barulho e tinha ido embora. Então, Rafael e Tiago acabaram ficando ali. Tiago decidiu dormir com Rafael naquele dia. E tudo bem. Até que no outro dia, Rafael e Tiago levantaram, acordaram, fizeram um café da manhã e ficou tudo bem ali com eles e tudo mais, e risos. Só que ainda tinha uma leve nuvem no ar aí de tudo que tinha acontecido na noite anterior. Rafael tinha explicado para Tiago que não tinha um relacionamento, né, definido com o Lucas, mas que eles moraram juntos e que subentendia que eles tinham alguma coisa, que ele realmente tinha feito errado. Tiago ali ficou naquela situação constrangedora, mas pensou, bom,
eu vou dormir aqui, vai ser uma noite, eu vou embora e não vou me envolver mais nisso. E pra mim, tudo bem, porque eu sou solteiro e a minha intenção aqui é só ficar com esse cara. Isso foi o que ele disse pro Rafael depois, porque quem me relata tudo é o Rafael. Então, ali, eles tomaram o seu café da manhã e tudo bem, e resolveram já sair porque ambos tinham que trabalhar. Então, Thiago e Rafael tinham que trabalhar nesse dia. Então, Rafael abriu a porta, deu uma olhada ali, não tinha nada na escada, a escada de baixo também tudo bem, e Thiago saiu para poder ir embora. Até que, gente, o Lucas desceu do andar de cima. O Lucas dormiu no andar de cima para poder ver quem estava na casa de Thiago. E aí, gente, foi aquela confusão, ele estava com um capacete na mão, foi assim, até um pouco perigoso, que quando o Rafael me contou isso, eu fiquei assim, gente, poderia ter saído briga feia, uma tragédia, porque ele estava com o capacete na mão, ele poderia ter agredido o Thiago, ter agredido o Rafael, e foi aquele escândalo, e foi de manhãzinha, e os vizinhos de novo reclamaram daquela confusão, e ele olhou pro cara, né, olhou pro Thiago e falou, eu só queria ver quem que ele era, agora eu sei. E, inclusive, Rafael, eu também troquei conversas e nude com ele. Gente, tá todo mundo errado nessa história. O Thiago tá ali perdido, coitado. Mas assim, Lucas conversando com o Thiago e que conversava com o Rafael. Na verdade, o Thiago sabia, já tinha visto foto dos dois ali na internet e sabia que estava conversando com um e com o outro. Talvez ele não imaginava, poderia achar que era um amigo e tudo mais, mas assim, estava conversando com os dois também, né? E Lucas só queria ver quem que era, fez ali um breve escândalo e foi embora. Ainda bem que não aconteceu nada demais, que poderia ter sido aí muito mais acalorado, uma discussão muito mais feia. E pra mim, gente, não tem gente certa nessa história. Tá todo mundo errado. Foi aí uma confusão. Que bom que não aconteceu nada demais. E esse foi o Deu Ruim de hoje. Gente, pensa só. O Lucas dormiu na escada. Na escada. Porque depois disso, eles tiveram outra discussão. E aconteceu e tudo mais. Thiago e Rafael também conversaram mais um pouco. E no fim disso tudo, gente, ninguém, depois de um tempo ali, ninguém mais conversou com ninguém. Hoje, Rafael já tá vivendo uma outra história e uma outra etapa da vida dele. Mas essa é a história que ele tem na vida dele aí. E que bom, realmente, que não aconteceu nada demais. Mas o Lucas dormiu na escada. Eu até agora penso nisso, porque não tinha, assim, um lugar confortável pra ele ficar. Era escada e escada. E ele passou a noite inteira na escada porque ele queria ver quem que era. Então, assim, uma pessoa pra passar a noite inteira na escada, que bom que ele não estava com tanta raiva, assim, pra não ter tomado uma outra decisão ali, né? Então, foi ali uma falta de comunicação dos dois, onde não tinha nada definido e ao mesmo tempo achando que tinha algo definido. Lucas também conversando com o Thiago. Enfim, gente, uma salada de fruta. Confusão. Eu quero saber a opinião de vocês e o que vocês acharam dessa história lá no grupo do Telegram, usando a hashtag da história. A hashtag da história é escada, então deixe lá a opinião de vocês. Eu quero saber se vocês têm histórias parecidas para compartilhar. Escrevam para mim, por favor. E vão lá nas nossas redes sociais seguir, comentar debaixo lá da fotinha de cada história, falar um pouco mais, fala de onde vocês estão me ouvindo, qual a cidade de vocês, tá bom? Eu fico esperando lá o contato de vocês pra gente conversar. Aguardo vocês no Telegram. E é isso. Eu fico por aqui. Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com.
E aí, o que achou dessa história? Aqui é a Rayane Karina, a voz, fundadora e editora do podcast Bora Começar. Ative o sininho para receber as notificações quando tivermos uma nova história. E atenção, estamos no Telegram com o grupo Bora Começar. Interaja com outros membros do grupo, deixe sua opinião sobre as histórias e participe das enquetes. Estamos no TikTok e Instagram como @Bora Começar Podcast. No TikTok, Bora Começar Podcast 1. Todas as histórias contadas aqui são adaptadas por mim, mas fique tranquilo, seu nome e identidade será preservado. É isso, gente. Vejo vocês na próxima história e lá no Telegram. Um beijo!